O poder da persuasão sempre foi o fio invisível que move exércitos, abre cofres, cria impérios e destrói resistências. Não importa se você está em uma mesa de negócios, em um tribunal, em um relacionamento ou diante de uma multidão. Quem domina a arte da persuasão carrega nas mãos uma arma silenciosa capaz de moldar realidades. Mas a verdadeira persuasão não está nas frases prontas, nem nas manipulações superficiais. Ela habita em técnicas secretas, refinadas ao longo de séculos, utilizadas por líderes, estrategistas e visionários que compreenderam que a mente humana pode ser guiada como um rio em direção ao mar. Hoje você vai conhecer 10 táticas secretas de persuasão, extraídas do núcleo mais profundo da psicologia social, da retórica e do jogo de poder. Cada uma delas funciona como uma chave. Sozinha, abre uma porta, juntas, criam um corredor inteiro de oportunidades. Tática 01. O espelho invisível. Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas desconhecidas. Em poucos minutos você encontra alguém que parece compreender você de imediato. Essa pessoa fala em um ritmo semelhante ao seu, gesticula de forma parecida, até sorri de um jeito que parece ecoar o seu próprio sorriso. Você sente uma conexão instantânea, quase como se a conhecesse há anos. Esse fenômeno não é coincidência, é uma das técnicas mais poderosas da persuasão, o espelhamento invisível. Essa tática, quando aplicada com precisão, transforma interações banais em vínculos profundos, cria confiança em segundos e abre portas que, de outra forma, permaneceriam trancadas. A psicologia social comprova que o ser humano é programado para buscar semelhança. Quanto mais nos sentimos iguais a alguém, mais acreditamos que essa pessoa é confiável, segura e próxima. Isso acontece porque, na mente, a similaridade ativa o instinto tribal. Ele é como eu, logo, está do meu lado. Esse mecanismo vem dos tempos ancestrais, quando sobreviver em grupo era vital. Hoje, o espelhamento funciona como uma chave invisível que abre a mente e o coração do outro. Mas atenção, o espelhamento eficaz não é teatral nem mecânico. Não é sobre imitar descaradamente, mas sobre refletir de maneira sutil. Se o outro cruza os braços, espere alguns segundos e faça o mesmo, mas sem exagerar. Se a pessoa fala devagar, ajuste seu ritmo, sem parecer artificial. Essa sutileza é o que transforma o espelhamento em algo imperceptível, mas profundamente persuasivo. Estudos clássicos da Universidade de Nova York mostraram que vendedores que usavam o espelhamento sutil de linguagem corporal e expressões faciais vendiam 37% mais do que aqueles que não aplicavam a técnica. Outro experimento realizado em restaurantes revelou que garçons que repetiam discretamente o pedido do cliente, em vez de apenas confirmar, recebiam gorjetas significativamente maiores. Isso acontece porque o cliente, sem perceber, sentia-se compreendido, ouvido e respeitado. Essa é a força do espelho invisível, criar a sensação de sintonia instantânea. Líderes políticos, negociadores de alto nível e até interrogadores profissionais utilizam essa arma silenciosa para dissolver resistências e plantar confiança em segundos. Como usar hoje? Aplicar essa tática no dia a dia exige treino de observação e controle emocional. O primeiro passo é mapear. Observe a postura, o tom de voz, o vocabulário e até as microexpressões do outro. Em seguida, refletir. Adapte-se lentamente, como se estivesse dançando no mesmo ritmo. Por fim, amplificar. Use a sintonia criada para conduzir a conversa até o ponto que deseja. O segredo está em ser natural. Se parecer forçado, o espelho quebra. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, se o recrutador fala de maneira calma e pausada, você deve ajustar sua cadência para transmitir harmonia. Em um encontro romântico, se a pessoa sorri inclinando levemente a cabeça, espelhe esse gesto em um momento oportuno. O impacto é imediato. A outra pessoa sentirá que vocês vibram na mesma frequência, sem nunca perceber conscientemente o porquê. O espelho invisível é mais do que uma técnica de persuasão. É uma arte silenciosa que transforma estranhos em aliados e desconfiados em confidentes. Quando usado com maestria, cria um campo magnético de confiança tão forte que torna quase impossível resistir à sua influência. Lembre-se, as pessoas não confiam em quem é diferente, confiam em quem parece igual. O espelhamento é a chave que transforma a diferença em semelhança e distância em proximidade. Use-o com sabedoria.
e você descobrirá que o mundo se curva muito mais facilmente a quem sabe refletir do que a quem tenta forçar. Tática 02. A autoridade silenciosa. Em qualquer ambiente, seja uma sala de reuniões, uma negociação de milhões ou uma conversa casual, existe sempre uma força invisível que comanda o espaço. Essa força não grita, não se impõe com arrogância e, muitas vezes, nem precisa falar muito. É a autoridade silenciosa. Pessoas que dominam essa tática não precisam pedir respeito. Elas inspiram respeito naturalmente. Sua presença carrega peso, suas palavras parecem mais sólidas, e suas opiniões são ouvidas com atenção quase hipnótica. Essa é uma das armas mais poderosas da persuasão, porque não depende de cargos, títulos ou status visíveis, mas de uma aura que qualquer pessoa pode construir. A questão é, como fazer isso? A mente humana foi moldada para reconhecer sinais de liderança e autoridade desde a pré-história. Em tribos, quem tinha postura firme, quem transmitia calma em meio ao caos, era automaticamente visto como guia. Hoje, o mesmo mecanismo psicológico ainda governa nosso comportamento. Pessoas tendem a seguir aqueles que exalam convicção. A autoridade silenciosa nasce de 3 pilares: linguagem corporal sólida, domínio de silêncio estratégico e clareza de presença. Primeiro, a postura. Quem ocupa espaço com confiança, quem não se encolhe ou gesticula de maneira ansiosa, projeta liderança. Segundo, o silêncio. Falar menos, mas com peso, cria expectativa. Quando você não corre para preencher os vazios de uma conversa, você demonstra controle. Terceiro, a presença. Olhar firme, voz grave e pausada, respiração tranquila. Esses elementos ativam no outro a sensação de que você sabe o que está fazendo, mesmo que ainda não tenha dito uma palavra. Um dos maiores exemplos de autoridade silenciosa foi Steve Jobs. Quem assistia às apresentações da Apple notava algo impressionante. Ele não falava rápido, não usava frases cheias de floreios. Ao contrário, fazia pausas longas, olhava a plateia em silêncio e deixava que cada palavra ecoasse. Essa cadência não era descuido, era cálculo. Jobs entendia que o silêncio pode ser mais persuasivo do que o discurso mais brilhante. Outro caso é o de Nelson Mandela. Após anos preso quando falava, não precisava levantar a voz para ser ouvido. Sua calma transmitia tamanha força que até inimigos paravam para escutá-lo. Ele dominava o ambiente não pelo barulho, mas pela firmeza de sua serenidade. No dia a dia, aplicar a autoridade silenciosa começa com disciplina de postura e controle do corpo. Ao entrar em uma sala, não se apresse, caminhe de forma deliberada, com passos firmes, ocupando o espaço como se fosse natural estar ali. Ao conversar, não preencha o ar com justificativas desnecessárias. Use frases curtas, claras e assertivas. Pratique o silêncio como uma arma. Quando alguém tentar pressionar você em uma negociação, respire fundo. Faça uma pausa antes de responder. O silêncio cria desconforto no outro, e muitas vezes essa pausa obriga a pessoa a revelar mais do que deveria. Outro ponto é o olhar. Treine o contato visual sem pressa, sem desviar constantemente. Olhar nos olhos por 3 segundos a mais do que o comum transmite segurança e faz o outro sentir que você tem algo de valor a oferecer. A autoridade silenciosa é o oposto da arrogância. É o domínio invisível que conquista corações e mentes sem forçar. Quem a domina não precisa implorar para ser ouvido. As pessoas querem ouvir. Essa tática é o segredo dos grandes negociadores, dos líderes respeitados e dos estrategistas que vencem sem levantar a voz. O poder verdadeiro não é ruidoso, é silencioso, e quando você aprender a usá-lo, descobrirá que não é o volume que persuade, mas a presença que se impõe sem esforço. Tática 03. O mistério calculado. Desde os tempos antigos, o mistério sempre exerceu um fascínio irresistível sobre as massas. O que não é revelado gera curiosidade, e o que não é dito alimenta a imaginação. Pessoas são atraídas, não pelo que sabem sobre você, mas pelo que não conseguem decifrar. O mistério calculado não é ser fechado ou inacessível demais, mas construir uma aura de enigma controlado, que desperta interesse, intriga e respeito. Essa é a terceira tática secreta da persuasão. Aprender a revelar o suficiente para manter os outros cativados, mas nunca tudo, de forma que eles queiram sempre mais. O mistério é uma arma psicológica porque prende a atenção de forma inconsciente, criando um espaço vazio na mente do outro que só você pode preencher. O poder do mistério nasce de um mecanismo básico do cérebro, a aversão ao vazio.
Quando algo não é explicado, nossa mente busca preencher as lacunas com hipóteses, histórias e fantasias. Quanto mais informações faltam, maior é o esforço mental para compreender, e isso cria fixação. Quem domina o mistério calculado controla a narrativa ao redor de si mesmo. Ele não mente, não inventa, mas deixa espaços de silêncio e brechas que obrigam os outros a interpretar. Na sedução, isso faz com que você pareça mais profundo do que realmente mostra. Nos negócios, dá a impressão de que você sabe mais do que diz. Em círculos sociais, faz com que todos comentem seu nome, porque ninguém consegue definir quem você realmente é. Pense em Leonardo da Vinci. Durante toda a sua vida ele cultivou um ar enigmático, projetos inacabados, anotações em códigos, invenções que só eram compreendidas séculos depois. Esse véu de mistério contribuiu para transformá-lo em um dos maiores gênios da história, porque ninguém conseguia limitar sua essência em uma explicação simples. Outro exemplo é Marilyn Monroe. Por trás de sua imagem pública de sensualidade, havia sempre rumores de fragilidade, de segredos ocultos, de histórias não reveladas. Isso não enfraquecia sua imagem, pelo contrário, fazia dela um ícone eterno, porque as pessoas projetavam nela seus próprios desejos e interpretações. Até mesmo no campo político, líderes como Vladimir Putin utilizam o mistério, informações escassas sobre sua vida pessoal, expressões faciais quase impenetráveis e falas calculadas que deixam margem para a especulação. Para aplicar o mistério calculado no seu dia a dia, é preciso primeiro controlar o impulso de se expor demais. Em tempos de redes sociais, a maioria das pessoas entrega tudo: opiniões, emoções, rotina completa. Mas quem sabe criar espaços de silêncio se diferencia automaticamente. Uma tática simples é nunca explicar totalmente suas intenções. Se alguém pergunta sobre seus planos, dê uma resposta parcial, deixando uma ponta de dúvida. Outra estratégia é cultivar uma comunicação visual marcante, mas não óbvia. Gestos sutis, roupas que sugerem mais do que revelam, olhares que ficam no limite entre segurança e enigma. No campo da persuasão, contar histórias inacabadas é uma arma poderosa. Diga: houve um momento na minha vida que mudou tudo, mas isso eu só compartilho com quem realmente merece ouvir. Esse tipo de frase prende a atenção porque ativa a curiosidade natural do outro. Além disso, o mistério calculado envolve controlar o tempo da revelação. Jamais entregue sua melhor ideia ou proposta no primeiro momento. Deixe que os outros sintam que precisam conquistar cada fragmento de você. Em negociações, revele informações em camadas como se estivesse retirando véus lentamente. Isso faz o outro se sentir envolvido em uma jornada, e não apenas em uma conversa comum. O mistério calculado é a arte de fazer com que falem mais de você do que você mesmo fala. É deixar que sua presença desperte perguntas sem resposta. É não entregar sua essência de imediato, mas permitir que cada encontro com você seja uma descoberta parcial. A verdade é simples. Quem é um livro aberto raramente prende a atenção, mas quem é um enigma bem construído, quem é um labirinto que desafia a mente, nunca é esquecido. A persuasão não está apenas no que você mostra, mas principalmente no que você esconde. Domine o mistério calculado e verá como as pessoas passam a correr atrás de você, em vez de você correr atrás delas. Tática 04. O espelho emocional. Imagine entrar em uma sala e, sem dizer uma palavra, conquistar a confiança imediata de alguém, não porque você se apresentou de maneira eloquente, nem porque demonstrou poder ou autoridade, mas porque essa pessoa sentiu que você a compreendia profundamente. Essa é a essência do espelho emocional, a quarta tática secreta da persuasão. Não há arma mais poderosa do que a sensação de ser compreendido. Quando alguém se vê refletido em você, suas defesas caem, suas barreiras se dissolvem e o caminho para a influência fica aberto. Não se trata de falsidade, mas de empatia estratégica, calibrada para criar conexão. Assim como um lago reflete a paisagem ao seu redor, você deve refletir a alma de quem deseja conquistar. A mente humana possui um desejo inato de confirmação. Queremos acreditar que nossas ideias fazem sentido, que nossas dores são válidas e que nossas emoções são legítimas. Quando encontramos alguém que parece nos entender, automaticamente sentimos afinidade. Esse é o segredo do espelho emocional: refletir os gestos, a linguagem corporal, as palavras e até os sentimentos do outro, criando a ilusão de que estão na mesma sintonia.
Psicólogos chamam isso de rapport, mas aqui vamos além da técnica mecânica. O espelho emocional é persuasão em estado puro, porque não força, não empurra, apenas acolhe. É como se você fosse a continuação da mente da outra pessoa, tornando-se irresistível. Um dos maiores mestres do espelho emocional foi Bill Clinton. Sua capacidade de olhar alguém nos olhos e transmitir a sensação de que aquela pessoa era a única no mundo fez dele um dos comunicadores mais carismáticos da política. Muitos que o encontraram pessoalmente afirmaram: ele me fez sentir que eu era especial. Não era apenas seu discurso, mas a forma como inclinava o corpo na direção do interlocutor, como repetia algumas palavras ditas por ele, como ajustava o tom de voz para se alinhar. Outro exemplo vem do campo empresarial. Oprah Winfrey, que construiu um império baseado na habilidade de se conectar emocionalmente com milhões de pessoas, ao espelhar a dor, os medos e as esperanças de seus convidados e do público, ela se tornou uma figura quase maternal, impossível de rejeitar. Como usar hoje? A aplicação do espelho emocional no cotidiano exige observação e sensibilidade. Primeiramente, observe a linguagem corporal da pessoa. Se ela cruza os braços, espere alguns segundos e cruze os seus de maneira suave. Se ela fala com entusiasmo, aumente levemente sua energia. Se ela fala pausado, diminua seu ritmo para acompanhá-la. Isso cria uma ressonância subconsciente. Em segundo lugar, use as mesmas palavras que a pessoa utiliza. Se ela descreve algo como desafiador, use esse termo na sua resposta. Esse reflexo verbal mostra sintonia mental. Em terceiro lugar, vá além do físico e verbal. Espelhe a emoção. Se alguém compartilha uma frustração, não responda com frieza. Deixe transparecer no tom de voz que você sentiu aquilo junto com ela. Essa técnica ativa os chamados neurônios espelho do cérebro, criando empatia automática. Nos negócios, o espelho emocional pode ser usado em negociações. Se o cliente demonstra preocupação, valide-a dizendo: entendo por que isso pode parecer arriscado. Esse simples reflexo abre espaço para que ele confie mais em você. Na sedução, espelhar emoções é ainda mais eficaz. Se a pessoa está rindo, entre na risada. Se está séria, não quebre o momento com exageros. Essa sintonia cria intimidade. Mas o verdadeiro domínio do espelho emocional vai além de copiar gestos. É sobre sincronizar intenções. O erro de muitos é usar o espelhamento como uma técnica mecânica, quase uma caricatura, o que gera desconfiança. O segredo está na sutileza. Você não imita, você harmoniza. A diferença é crucial. Quem imita parece falso. Quem harmoniza parece natural. Isso exige treino, porque significa entrar na vibração emocional do outro. Um líder que deseja inspirar deve refletir a esperança de sua equipe, não apenas suas palavras. Um negociador que busca vantagem deve refletir a ansiedade da outra parte para, em seguida, oferecer segurança. Pense em Júlio César. Ao conquistar a Gália, ele não apenas impôs força militar, mas também aprendeu a falar a língua dos povos locais, adaptando-se às suas tradições. Ele espelhou parte da cultura daqueles que pretendia dominar, e isso criou alianças que garantiram sua vitória. Da mesma forma, grandes marcas modernas, como a Apple, utilizam o espelho emocional em suas campanhas. Seus comerciais não falam apenas de tecnologia, mas refletem o estilo de vida, os desejos e até as inseguranças de seus consumidores. Eles não vendem produtos, vendem identidade. Como usar hoje? Técnicas práticas, espelho físico, ajuste postura, gestos e ritmo de fala. Espelho verbal, repita expressões-chave ditas pela pessoa. Espelho emocional, alinhe-se ao tom afetivo do momento. Espelho narrativo, compartilhe histórias semelhantes às experiências do outro. Espelho estratégico, valide preocupações antes de propor soluções. Treine em interações simples. Em uma conversa casual, perceba como o outro se posiciona. Espelhe discretamente e observe a reação. Muitas vezes, a pessoa começará a se abrir mais sem entender o porquê. O espelho emocional é uma ponte invisível que conecta mentes e corações. Quando você se torna reflexo do outro, ele passa a confiar em você como em um aliado. A persuasão não nasce do confronto, mas da sintonia. Quem aprende a usar essa tática, conquista aliados em qualquer ambiente. Nos negócios, no amor, na política. Porque no final, a verdade é simples. As pessoas não são convencidas por argumentos, mas pelo sentimento de serem compreendidas.
E aquele que domina o espelho emocional nunca convence pela força, mas pela proximidade irresistível que cria em segundos. Tática 05. O silêncio estratégico. O silêncio é a arma mais subestimada da persuasão. Muitos acreditam que para convencer alguém é preciso falar sem parar, encher o ar com argumentos, evidências e palavras sedutoras. Mas a verdade é exatamente o contrário. Em muitos casos, o silêncio fala mais alto que qualquer discurso. Ele cria tensão, aumenta a expectativa e obriga o outro a preencher o vazio. Quando usado com maestria, o silêncio estratégico não é a ausência de comunicação, é a comunicação mais poderosa de todas. Quem domina o silêncio não apenas influencia o que o outro pensa, mas controla o ritmo da própria realidade. O cérebro humano detesta o vazio. Quando um silêncio se instala, sentimos um desconforto natural, um impulso de quebrá-lo. É aí que mora o poder. Ao se calar no momento certo, você coloca o outro em movimento, forçando-o a falar mais, a revelar mais, ou até mesmo a se comprometer. É a arte de fazer com que o outro faça o trabalho por você. Um negociador que fala demais revela suas intenções. Um que sabe quando parar deixa o adversário inseguro, sem saber o que ele realmente pensa. O silêncio não é passividade, é domínio. Ele mostra confiança, paciência e superioridade emocional. Um dos maiores mestres do silêncio estratégico foi Nelson Mandela. Durante suas negociações com o regime do apartheid, ele usava longas pausas após ouvir propostas ou provocações. Esse silêncio não era descuido, era calculado. Enquanto seus opositores se contorciam no desconforto e falavam mais do que deviam, Mandela observava, absorvia e decidia o próximo passo com calma. Outro exemplo é encontrado nas artes marciais japonesas. Mestres de Kendo e Aikido ensinam que, antes de um golpe, o silêncio interior é o que confere precisão e impacto. O silêncio, nesse sentido, é também preparação. Na negociação, apresente uma proposta clara e depois se cale. O outro lado, desconfortável com a pausa, tentará preencher o vazio, muitas vezes cedendo ou revelando informações que não pretendia. Na sedução, em vez de correr para preencher cada pausa com palavras, permita que o silêncio crie mistério. O outro ficará curioso, querendo mais. Na liderança, um líder que fala pouco e escuta mais transmite autoridade. Suas palavras se tornam mais valiosas, pois são raras e esperadas. Na argumentação, após uma afirmação forte, faça uma pausa. Esse silêncio aumenta o peso das palavras como um eco invisível. O silêncio estratégico não significa simplesmente calar a boca. Ele precisa ser carregado de intenção. Um silêncio vazio pode parecer falta de preparo. Um silêncio intencional se torna magnético. Ele exige controle emocional absoluto, não reagir imediatamente a provocações, não cair na armadilha da pressa, não se sentir obrigado a preencher o espaço. Grandes negociadores chamam isso de arma invisível. Você deixa o outro acreditar que está no controle, enquanto, na verdade, é você quem está guiando o ritmo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill usou o silêncio em seus discursos como arma psicológica. Ele fazia pausas longas, calculadas, permitindo que suas palavras ecoassem na mente da audiência. Essa cadência não só criava suspense, mas também transmitia segurança. Cada silêncio era uma mensagem. Prestem atenção, isso é importante. Esse mesmo princípio foi usado por Steve Jobs em suas apresentações. Ao revelar novos produtos da Apple, Jobs fazia pausas dramáticas, deixando o público quase implorar pela próxima palavra. O silêncio se tornava espetáculo. Como usar hoje? Técnicas práticas. Silêncio da escuta. Quando alguém estiver falando, mantenha contato visual e silêncio total. Isso gera a sensação de que você é um excelente ouvinte. Silêncio dramático. Depois de uma frase de impacto, pause. Essa pausa permite que a ideia penetre fundo. Silêncio da negociação. Após fazer uma proposta, não fale nada. O outro lado, pressionado pelo desconforto, cede primeiro. Silêncio da sedução. Use pausas ao contar histórias ou ao responder, criando mistério e atração. Silêncio de autoridade. Em reuniões, fale pouco. Quanto mais você fala, menos valor suas palavras têm. Quando você domina o silêncio, cada frase soa como ouro. O silêncio estratégico é a respiração da persuasão. É a pausa entre as notas que transforma simples sons em música. É a arma invisível que cria desconforto no outro e poder em você. Enquanto os inseguros falam sem parar, os verdadeiros mestres sabem calar.
Porque no final a maior persuasão não vem de quem diz mais, mas de quem sabe quando não dizer nada, e aquele que domina o silêncio se torna dono do ritmo, da atenção e, inevitavelmente, da decisão final. Tática 06. A linguagem da escassez. Poucas palavras têm tanto impacto no inconsciente humano quanto aquelas que transmitem a ideia de escassez. Quando percebemos que algo é limitado, raro ou exclusivo, nosso cérebro aciona um alarme interno. Se eu não agir agora, vou perder para sempre. Esse é um dos gatilhos psicológicos mais poderosos da persuasão, pois está profundamente ligado ao instinto de sobrevivência. Desde os tempos primitivos, a escassez significava vida ou morte, pouca comida, pouca água, pouco espaço. Hoje, mesmo cercados de abundância, continuamos programados para reagir com urgência sempre que a escassez é ativada. Quem domina a linguagem da escassez consegue acelerar decisões, criar desejo imediato e transformar uma oportunidade comum em algo irresistível. A escassez mexe com duas forças centrais da mente humana: o medo da perda e o desejo de exclusividade. Estudos de psicologia social mostram que as pessoas valorizam muito mais o que podem perder do que aquilo que podem ganhar. Isso significa que, ao perceber que uma chance está escapando, somos impulsionados a agir rápido, mesmo sem ter certeza absoluta da decisão. Além disso, a escassez está ligada ao status. Possuir algo raro significa ser diferente da massa, ter acesso ao que poucos têm. É por isso que filas se formam em lançamentos de produtos limitados e ingressos de shows se esgotam em minutos, quando a exclusividade é comunicada corretamente. Um dos maiores exemplos modernos de escassez estratégica foi a Apple, com o lançamento dos primeiros iPhones. Em vez de inundar o mercado, a empresa controlava os estoques, gerando filas quilométricas em frente às lojas. Esse fenômeno não acontecia apenas porque o produto era inovador, mas porque o consumidor acreditava que, se não agisse imediatamente, ficaria de fora da revolução tecnológica. Outro caso emblemático é o das bolsas da marca Hermès, como a famosa Birkin. Não importa quanto dinheiro você tenha, há listas de espera de meses, às vezes anos. O resultado? O desejo só aumenta, transformando a posse da bolsa em símbolo de status absoluto. Como usar hoje? Na venda de produtos, utilize frases como últimas unidades, vagas limitadas ou somente hoje. Mas lembre-se, a escassez precisa ser real, ou sua credibilidade será destruída. Na sedução, mostre que sua atenção não está disponível para todos, mas apenas para quem realmente merece. Quanto mais seletivo você for, mais valioso será. Na liderança, use a escassez de tempo como forma de autoridade. Dizer, tenho apenas 15 minutos, faz o outro valorizar muito mais sua presença. Na negociação, estabeleça prazos claros e não renegociáveis. A pressão do tempo cria urgência. A escassez não precisa ser apenas de quantidade. Pode ser de tempo, atenção ou acesso. Um especialista pode oferecer poucas mentorias por ano, aumentando exponencialmente o valor de cada vaga. Um líder pode restringir seu acesso a determinados momentos, e isso reforça seu poder. A escassez também pode ser simbólica. O simples ato de limitar a frequência com que você se comunica aumenta o impacto das suas palavras. Por isso, pessoas que falam menos em reuniões são percebidas como mais importantes. Quando falam, todos escutam. Durante a Idade Média, as relíquias religiosas eram consideradas raríssimas e inacessíveis. Igrejas e reis usavam a escassez dessas peças sagradas para atrair multidões, consolidar poder e arrecadar fortunas. O mesmo ocorreu com diamantes no século XX. A empresa De Beers praticamente monopolizou o mercado e criou a ideia de que diamantes são raros, mesmo não sendo tão escassos na natureza. A genialidade estava na estratégia, controlar a oferta para inflar artificialmente o valor. Isso transformou diamantes em símbolos eternos de riqueza e amor. Como usar hoje? Técnicas práticas. Escassez de tempo. Sempre associe sua proposta a um prazo real. A oferta termina hoje, à meia-noite. Escassez de quantidade. Limite o número de produtos ou vagas. Apenas 50 unidades disponíveis. Escassez de acesso. Crie grupos fechados, mentorias VIP ou ambientes exclusivos. Escassez de atenção. Mostre que sua energia não está disponível para qualquer pessoa. Atenda menos, mas com mais intensidade. Escassez social.
Destaque que poucas pessoas terão a chance de participar, o que aumenta o valor social de quem consegue entrar. O segredo da escassez está em despertar o FOMO, Fear of Missing Out. Esse medo de ficar de fora é um dos maiores motores do comportamento humano moderno. As redes sociais já exploram isso diariamente. Stories que somem em 24 horas, ofertas relâmpago e lançamentos limitados. Tudo isso pressiona nossa mente a agir no agora. Quem aplica essa estratégia em qualquer área, vendas, sedução, liderança ou marketing, consegue guiar multidões. Mas o ponto-chave é: a escassez precisa ser crível e palpável. A escassez falsa destrói confiança. A linguagem da escassez é o martelo que quebra a indecisão. Enquanto outros tentam convencer com argumentos intermináveis, o mestre da persuasão apenas planta a semente do medo da perda. Ou você age agora, ou ficará de fora para sempre. Esse é o limite que separa os comuns dos extraordinários. O poder da escassez está em transformar o desejo em necessidade, a curiosidade em urgência e a oportunidade em decisão imediata. Quem domina essa tática nunca precisa correr atrás. Ao contrário, cria um mundo onde todos correm para não perder o que ele tem a oferecer. Tática 07. A arte da reciprocidade oculta. Existe uma força silenciosa que governa as relações humanas desde o início das civilizações: a reciprocidade. Nossa mente é programada para retribuir aquilo que recebemos, seja um presente, um gesto de gentileza ou até mesmo uma informação valiosa. Esse mecanismo é tão profundo que atravessa culturas, religiões e tempos históricos. Mas a versão mais poderosa dessa arma não está na reciprocidade direta e óbvia, está na reciprocidade oculta. Quem domina essa tática não precisa pedir nada, simplesmente oferece algo de valor no momento certo e planta uma dívida invisível na mente do outro. Mais cedo ou mais tarde essa dívida será paga, e quase sempre com juros. O cérebro humano lida com reciprocidade como um contrato social não escrito. Tribos antigas sobreviveram porque seus membros partilhavam comida e proteção. Esse instinto, enraizado, faz com que até hoje sintamos desconforto quando não retribuímos algo recebido. É exatamente esse desconforto que a reciprocidade oculta explora. Ao oferecer algo valioso sem pedir nada em troca, você ativa no outro uma pressão psicológica que o obriga a equilibrar a balança. A genialidade está em não revelar o pedido imediatamente, mas permitir que a obrigação cresça em silêncio até o momento estratégico. Um dos maiores mestres dessa tática foi Andrew Carnegie, o magnata do aço. Ele financiava bibliotecas públicas em cidades pequenas, sem exigir retorno financeiro imediato. O resultado: ganhava prestígio, influência política e apoio incondicional. Quando precisou aprovar leis que beneficiavam seus negócios, já havia acumulado uma dívida invisível gigantesca com prefeitos, vereadores e cidadãos comuns. Outro exemplo vem da diplomacia. Pequenos presentes oferecidos em encontros políticos, como vinhos raros ou obras de arte, não são gestos inocentes. São sementes de reciprocidade plantadas em mentes que carregam poder de decisão. Como usar hoje? Na vida pessoal, ofereça ajuda, conselhos ou pequenos gestos de valor sem esperar nada em troca. O outro sentirá naturalmente a necessidade de retribuir. Nos negócios, entregue conteúdo gratuito de alto valor, uma amostra irresistível ou uma solução rápida antes de propor sua oferta principal. Na sedução, invista em elogios sutis, pequenos detalhes de atenção ou favores inesperados. Isso cria uma sensação de dívida emocional no outro. Na liderança, reconheça publicamente conquistas, valorize a equipe e dê crédito. Quanto mais você dá, mais sua autoridade cresce, porque a lealdade se constrói pela reciprocidade silenciosa. A chave da reciprocidade oculta é o timing. Se você oferece algo e imediatamente exige retorno, o efeito é destruído. O poder está em deixar a obrigação amadurecer. A dívida psicológica cresce quanto mais tempo passa sem ser cobrada. Quando finalmente chega o pedido, o outro não apenas aceita, mas sente alívio em equilibrar a balança. Essa tática é extremamente eficaz porque não se apoia em pressão direta, mas em uma programação biológica inevitável. Durante a Guerra Fria, os Estados Unidos usaram a reciprocidade oculta de forma brilhante. Programas de bolsas de estudo para jovens líderes estrangeiros, viagens culturais e até mesmo doações humanitárias não eram apenas gestos altruístas, eram investimentos estratégicos. Décadas depois,
Muitos desses jovens que receberam presentes americanos tornaram-se presidentes, ministros ou empresários de peso em seus países. Cada decisão favorável aos ilhéns foi, de certa forma, o pagamento atrasado de uma dívida invisível. Como usar hoje? Técnicas práticas. Presentes simbólicos. Um livro bem escolhido, uma indicação certeira, uma lembrança personalizada. Pequenos gestos têm grande impacto. Informações valiosas. Compartilhe dicas, insights ou atalhos que facilitem a vida de alguém. Informação útil é uma moeda invisível. Ajuda inesperada. Ofereça sua colaboração em um momento crítico, sem pedir nada. Esse ato cria um laço difícil de quebrar. Microcontrapartidas. Às vezes, até mesmo um café pago no momento certo planta uma semente de reciprocidade que pode render frutos enormes no futuro. O segredo está em calibrar o valor do que você oferece. Se for pouco, pode não gerar dívida suficiente. Se for demais, pode causar desconfiança. O equilíbrio ideal está em dar o suficiente para ser lembrado, mas não tanto a ponto de parecer manipulação explícita. Além disso, é fundamental que o gesto seja percebido como genuíno. O outro deve acreditar que você fez aquilo por vontade própria. Só assim a reciprocidade se torna inescapável e o desejo de retribuir cresce naturalmente. Influenciadores digitais aplicam isso diariamente. Eles entregam conteúdos gratuitos, aulas, e-books, dicas e constroem uma dívida invisível com seus seguidores. Quando chega a hora de lançar um curso ou produto pago, as pessoas compram não apenas pelo valor, mas porque sentem que já receberam tanto de graça que é quase uma obrigação moral apoiar. Esse é o ciclo perfeito da reciprocidade oculta em ação no mundo moderno. A reciprocidade oculta é a arte de criar correntes invisíveis que prendem os outros a você sem que percebam. Não se trata de manipulação vulgar, mas de compreender como a mente humana funciona. Cada gesto de valor oferecido se transforma em uma âncora psicológica. Mais cedo ou mais tarde, essa âncora puxará a pessoa de volta para você, pronta para retribuir. E é justamente aí que o verdadeiro mestre da persuasão mostra sua força. Ele não pede, ele apenas recebe aquilo que já havia conquistado muito antes de precisar. Tática 08. O poder do silêncio estratégico. Vivemos em uma era onde todos falam, opinam e gritam para serem ouvidos. O barulho constante das vozes se tornou um campo de batalha de atenção. Mas nesse mar de palavras, existe uma arma quase esquecida, mais poderosa que qualquer discurso inflamado: o silêncio estratégico. O silêncio não é a ausência de som, mas a presença de uma força invisível que cria tensão, expectativa e domínio. Quem domina o silêncio nunca perde o controle, porque obriga os outros a preencherem o vazio com suas próprias inseguranças, confissões e concessões. O silêncio, quando usado com maestria, transforma você em um enigma, e enigmas atraem poder. A mente humana é desconfortável com o vazio. Em uma conversa, quando uma pausa se estende além do que consideramos normal, o cérebro do outro entra em estado de alerta. Esse desconforto gera duas reações. Ou a pessoa revela mais do que deveria para preencher o silêncio, ou ela interpreta sua quietude como autoridade e confiança. O silêncio estratégico, portanto, é um espelho. Reflete insegurança no outro e confiança em você. Não é apenas deixar de falar, mas calcular pausas, evitar respostas imediatas e transformar a ausência de palavras em uma arma que desarma. Napoleão Bonaparte era mestre em usar o silêncio para dominar negociações. Durante reuniões políticas, ele permanecia calado por longos segundos após ouvir propostas. Os interlocutores, incapazes de suportar o peso da pausa, começavam a falar mais, a negociar com eles mesmos e, muitas vezes, a oferecer concessões antes mesmo de Napoleão abrir a boca. O silêncio se tornava um campo de batalha psicológico, onde quem falava demais perdia. Outro exemplo é a técnica usada por negociadores profissionais de reféns. Quando a conversa chega a um ponto crítico, o silêncio é aplicado de forma precisa. Essa ausência de resposta força o sequestrador a continuar falando, a revelar informações ou até mesmo a se contradizer. O silêncio, nesse contexto, salva vidas. Como usar hoje? Em conversas pessoais, use pausas estratégicas antes de responder perguntas importantes. Isso transmite reflexão e inteligência. Na sedução, em vez de preencher cada segundo com palavras, aprenda a sustentar o olhar em silêncio. A tensão criada gera magnetismo. Nos negócios,
Durante negociações, após apresentar uma proposta, cale-se. O outro lado, desconfortável com o silêncio, tende a revelar mais ou a aceitar condições que não teria se você tivesse preenchido o espaço. Na liderança, quando confrontado com perguntas difíceis em público, uma pausa silenciosa antes da resposta transforma você em alguém ponderado e confiante. O silêncio estratégico também se manifesta na comunicação não verbal. Cruzar os braços levemente, sustentar o olhar sem pressa ou apenas ouvir sem interromper, todos são elementos de um silêncio que fala mais alto que palavras. O silêncio estratégico não é passividade, é atividade invisível. Você está controlando a conversa, ditando o ritmo, obrigando os outros a se adaptarem à sua cadência. O que muitos não entendem é que o silêncio cria escassez de palavras. E assim como qualquer coisa rara, aquilo que você diz após o silêncio ganha peso dobrado. Se você fala pouco, mas cada palavra é carregada de intenção, sua voz se torna ouro. Abraham Lincoln, conhecido por sua retórica, usava o silêncio como parte do espetáculo. Em debates públicos, após uma acusação forte de seu oponente, ele simplesmente esperava. O público ansioso preenchia o vazio com murmúrios e expectativa. Quando Lincoln finalmente respondia, suas palavras eram recebidas como se fossem verdades absolutas. O silêncio havia preparado o terreno para que sua fala soasse como um raio em meio à tempestade. Como usar hoje técnicas práticas. Regra dos 3 segundos. Após alguém falar algo importante, espere 3 segundos antes de responder. Esse intervalo simples aumenta sua percepção de autoridade. Silêncio como teste. Quando alguém lhe oferece uma proposta, mantenha o silêncio e apenas olhe fixamente. Muitas vezes, a pessoa se apressa em melhorar a oferta sem que você diga uma palavra. Silêncio emocional. Em brigas ou discussões, em vez de elevar o tom, fique em silêncio. O outro se desestabiliza e perde o controle emocional. Silêncio de antecipação. Quando for contar uma história ou dar uma resposta impactante, use o silêncio antes do clímax. Ele amplifica a atenção e aumenta a retenção. O silêncio ativa no cérebro do outro a necessidade de interpretação. Se você não diz nada, o outro projeta seus próprios medos, inseguranças e expectativas. Esse fenômeno psicológico faz com que o silêncio seja, na verdade, uma tela em branco. Quem fala demais revela tudo. Quem silencia se torna um mistério. E o mistério é magnético. Pessoas enigmáticas atraem respeito e curiosidade porque deixam espaço para que a imaginação dos outros trabalhe a seu favor. Steve Jobs dominava o silêncio em suas apresentações. Antes de revelar um novo produto, ele fazia pausas longas, andando pelo palco, deixando o público em suspense. Esse silêncio carregado criava uma expectativa quase insuportável. Quando finalmente dizia, mais uma coisa, a plateia explodia em aplausos. O silêncio havia transformado uma frase comum em um evento histórico. Como usar hoje? Variações de poder. Silêncio interrogativo. Faça uma pergunta e cale-se. Deixe o outro se esforçar para preencher o vazio com detalhes. Silêncio hierárquico. Em reuniões, fale por último. Isso faz com que todos revelem suas posições antes de você. Silêncio sedutor. Em encontros, mantenha pausas enquanto olha nos olhos. Isso cria intensidade e química. Silêncio de comando. Em liderança, às vezes uma ordem não precisa ser dita. Basta um olhar e um silêncio carregado de autoridade. O silêncio estratégico é a arte de transformar o vazio em arma. Enquanto os outros se perdem em palavras, você conquista atenção, respeito e poder apenas por dominar as pausas. É a ausência que gera presença. É o vazio que gera peso. Quem fala demais se revela. Quem domina o silêncio se torna inesquecível. O verdadeiro mestre da persuasão não apenas sabe o que dizer, ele sabe, acima de tudo, quando não dizer nada. Tática 09. O efeito espelho secreto. Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas e, em questão de minutos, conquistar simpatia, confiança e até admiração, sem dizer uma palavra poderosa ou contar uma grande história. O segredo não está no que você fala, mas no que você reflete. O cérebro humano foi programado desde os tempos das cavernas a buscar semelhança como forma de proteção. Quanto mais alguém se parece conosco, nos gestos, no tom de voz, nas expressões, mais confiável essa pessoa nos parece. Essa é a essência do efeito espelho secreto, uma técnica psicológica de persuasão que atua no inconsciente,
criando conexão quase instantânea. Quem domina essa tática pode convencer sem pressão, influenciar sem esforço e transformar desconhecidos em aliados. O efeito espelho se baseia em um fenômeno neurológico chamado neurônios espelho. Essas células, descobertas na década de 1990, ativam em nosso cérebro as mesmas áreas que seriam ativadas se estivéssemos executando a ação que observamos. Quando vemos alguém sorrir, nossos neurônios espelho disparam como se estivéssemos sorrindo também. Quando alguém cruza os braços, sentimos vontade de cruzar os braços. Essa imitação natural cria empatia, e a empatia abre portas invisíveis. Ao aplicar conscientemente esse efeito, você envia sinais subliminares ao outro de que vocês estão em sintonia. A pessoa não entende racionalmente, mas sente: eu gosto desse alguém, ele é como eu. E quando essa percepção surge, a resistência se dissolve. Convencer deixa de ser uma luta e se torna uma dança. Durante a Segunda Guerra Mundial, negociadores usavam o efeito espelho de forma sutil em reuniões diplomáticas. Quando o general adversário se inclinava para frente, o negociador também se inclinava. Quando cruzava as mãos, ele replicava. Em poucos minutos, os inimigos começavam a baixar a guarda, acreditando que havia ali uma conexão verdadeira. O resultado? Concessões estratégicas conquistadas sem levantar a voz. Outro exemplo moderno vem das vendas de alto valor. Pesquisas mostram que vendedores que imitam discretamente os gestos e a postura dos clientes aumentam em até 30% as chances de fechar um negócio. O cliente não percebe conscientemente, mas sua mente inconsciente sente afinidade. Como usar hoje? Na vida pessoal, quando conversar com alguém, espelhe sutilmente a postura. Se a pessoa cruza as pernas, cruze após alguns segundos. Se fala devagar, ajuste seu ritmo. Na sedução, durante um encontro, use o espelhamento para criar uma química invisível. Ao levantar o copo, espere um instante e levante o seu também. Essa sincronia cria uma sensação de harmonia. Nos negócios, em reuniões, observe o tom e a velocidade da fala do outro. Adapte-se levemente. Isso cria a sensação de que vocês pensam parecido. Na liderança, ao comandar equipes, espelhe energias. Se o grupo está desanimado, comece leve e vá conduzindo o ritmo até puxá-los para cima. É importante compreender que o efeito espelho não deve ser uma caricatura. Copiar de forma exagerada soa artificial e destrói a confiança. O segredo está na sutileza, no tempo certo. Espelhar com atraso de alguns segundos faz parecer natural. Além disso, não é apenas postura física. Você pode espelhar emoções, tons de voz e até estruturas de pensamento. Se alguém está relatando um problema com tom sério, não responda com euforia. Isso gera desconexão. Entre no mesmo estado emocional e depois conduza a conversa até o ponto que deseja. Júlio César, em seus discursos militares, adaptava sua linguagem e gestos conforme o público. Entre os soldados comuns, falava com simplicidade e gesticulava como um deles. Entre os senadores, seu corpo assumia uma postura ereta, austera, digna da elite romana. César não imitava diretamente, mas refletia. Era o efeito espelho aplicado em larga escala. Resultado: respeito de ambos os mundos. Espelhamento corporal. Copie discretamente postura e gestos, mas com atraso. Espelhamento vocal. Ajuste o ritmo, volume e tom da sua fala para se alinhar ao outro. Espelhamento emocional. Conecte-se ao estado emocional do outro antes de redirecionar. Espelhamento linguístico. Repita expressões-chave que a pessoa usa. Se ela diz, essa situação é pesada, use a mesma metáfora mais tarde. O poder do efeito espelho está em criar segurança psicológica. O ser humano teme o que é diferente demais e confia no que é semelhante. Essa semelhança, mesmo que fabricada, envia uma mensagem oculta. Você não está sozinho. Eu sou como você. E nesse estado, a mente se abre para sugestões, ideias e persuasão. Além disso, o espelhamento funciona como ponte emocional. Se alguém está ansioso, você pode começar espelhando a ansiedade, mas pouco a pouco conduzir para um estado mais calmo, alterando seu ritmo de fala e sua respiração. Inconscientemente, a outra pessoa seguirá sua liderança emocional. Barack Obama, em suas campanhas, era mestre em espelhar multidões. Em cidades mais agitadas, ele falava com energia, gesticulando forte. Em locais mais tradicionais, usava tom calmo, quase professoral. Esse ajuste sutil fazia cada público sentir:
Ele é um dos nossos. Não era acaso, era efeito espelho estratégico aplicado ao nível da liderança global. Como usar hoje? Variações de poder. Espelho de confiança. Em entrevistas de emprego, espelhe o recrutador para criar sintonia. Espelho de amizade. Em rodas sociais, copie discretamente o comportamento para se integrar rapidamente. Espelho de vendas. Durante negociações, alinhe sua linguagem corporal e vocal ao cliente. Espelho de influência. Em discursos ou aulas, ajuste seu ritmo ao público e depois conduza a energia. O efeito espelho secreto é uma arma silenciosa de persuasão. Não exige discursos brilhantes nem manipulações explícitas. Ele se infiltra no inconsciente, dissolve resistências e abre portas invisíveis. Quando você se torna o reflexo do outro, ele deixa de ver você como um adversário ou estranho e passa a enxergá-lo como aliado. Quem domina essa tática transforma conversas comuns em conexões profundas, negociações difíceis em vitórias e interações triviais em relações duradouras. O espelho é invisível, mas seu poder é absoluto. Tática 10. A semente da ideia. Imagine ter o poder de plantar um pensamento na mente de alguém de forma tão sutil que dias depois, essa pessoa acreditará que a ideia foi dela. Não haverá resistência, não haverá confronto, porque o inconsciente rejeita ordens, mas acolhe aquilo que parece nascer de dentro. Essa é a essência da tática da semente da ideia, uma das formas mais sofisticadas e poderosas de persuasão silenciosa. Enquanto outras técnicas atuam no momento imediato, esta cria raízes invisíveis, transformando percepções, crenças e comportamentos sem que a vítima perceba. Se você quer convencer alguém de algo importante, não tente empurrar, plante. A mente humana funciona como um terreno fértil. Palavras, imagens, emoções e experiências funcionam como sementes. Quando lançadas no momento certo, germinam, crescem e se transformam em convicções pessoais. O segredo está em compreender que a resistência surge sempre que alguém sente que está sendo manipulado. Por isso, a verdadeira arte é disfarçar a influência em sugestão, em pergunta, em comentário casual. A ideia não deve parecer uma imposição, mas um pensamento espontâneo. Neurociência mostra que nosso cérebro possui algo chamado efeito de incubação. Quando ouvimos uma sugestão ou metáfora, mesmo que não nos concentremos nela de imediato, a mente continua processando inconscientemente, como uma semente que trabalha sob a terra até romper o solo. Essa é a força dessa técnica. Resultados invisíveis no presente, mas inevitáveis no futuro. Exemplo real. Thomas Edison raramente dizia diretamente a um investidor: "Você precisa financiar minha invenção." Em vez disso, descrevia cenários, pintava imagens mentais. Imagine uma cidade inteira iluminada, as ruas cheias de vida durante a noite, os negócios funcionando sem parar. Ele não pedia, ele semeava. Dias depois, os investidores voltavam, convencidos de que tinham tido a ideia de apostar na eletricidade. Essa estratégia não apenas financiou suas invenções, mas moldou o futuro do mundo. Outro exemplo, nos bastidores da política, assessores usam perguntas que não precisam de resposta imediata. E se a população começasse a ver esse projeto como solução para a crise, o político reflete, esquece a frase, até que dias depois, apresenta a mesma ideia como se fosse sua. O assessor venceu sem lutar. Como usar hoje? Use perguntas abertas. Em vez de afirmar, pergunte: e se tentássemos este caminho? A mente não rejeita uma pergunta, ela busca uma resposta. Use metáforas. Plante imagens na mente. Essa oportunidade é como uma chave que abre portas invisíveis. Seja indireto. Em vez de dizer, faça isso, conte uma história onde o personagem faz aquilo e vence. A mente associa. Repita com sutileza. Sementes precisam de rega. Reforce a ideia em diferentes contextos até que pareça natural. A semente da ideia também funciona por meio de gatilhos emocionais. O cérebro grava mais profundamente tudo aquilo que envolve emoção. Uma sugestão lançada em um momento de riso, medo ou surpresa é absorvida com muito mais força. Por isso, o verdadeiro mestre não só fala, mas cria o ambiente emocional certo para plantar a semente. Outro ponto crucial é o timing. Se você planta cedo demais, a mente pode rejeitar. Se planta tarde demais, o terreno já estará ocupado. A habilidade está em observar sinais, um silêncio, um olhar curioso, uma pergunta indireta, e nesse momento, lançar a sugestão.
Leonardo da Vinci usava essa técnica com seus patronos. Em vez de pedir diretamente recursos, desenhava projetos, rascunhos, máquinas, deixava-os espalhados em sua oficina para que os visitantes vissem. Não dizia nada, apenas deixava a semente agir. Dias depois, os próprios patronos retornavam pedindo que ele desenvolvesse aquelas ideias. Eles acreditavam que estavam no controle, quando na verdade estavam apenas colhendo o que Leonardo havia plantado. Como usar hoje? Técnicas práticas. Histórias disfarçadas. Conte um caso de sucesso de alguém que tomou a decisão que você deseja induzir. Perguntas poderosas. O que você faria se soubesse que essa decisão pode mudar seu futuro em 5 anos? Ancoragem emocional. Associe a ideia ao prazer ou à dor. O cérebro grava o impacto. Sugestões sutis. Use expressões como talvez, quem sabe, imagine-se, para não soar impositivo. Desenvolvimento avançado. A invisibilidade da influência. O ponto mais fascinante da semente da ideia é a invisibilidade. Diferente da argumentação direta, que pode gerar confronto, essa técnica não cria inimigos. A pessoa não tem consciência de que foi influenciada, logo não sente a necessidade de resistir. Pelo contrário, ela defende a ideia como se fosse sua, fortalecendo o elo entre você e ela. Isso é o que Robert Greene chamou de a vitória perfeita. Quando o outro não percebe que perdeu, porque acredita que venceu, você guia o pensamento sem deixar rastros. Exemplo contemporâneo. Steve Jobs, ao apresentar o iPod, não disse: "Vocês precisam comprar isso." Ele disse: "1000 músicas no seu bolso." Essa frase não era apenas uma descrição técnica, era uma semente. O consumidor começou a imaginar a sensação de carregar todo o seu mundo musical com ele. A ideia cresceu até se tornar desejo, e o desejo virou ação. Como usar hoje variações de poder. Na sedução, em vez de dizer, "Você deveria sair comigo", diga, "Imagine a gente num lugar tranquilo, rindo e conversando até esquecer da hora." Nos negócios, em vez de "compre meu produto", semeie. Pense no tempo que você vai economizar se isso resolver seu problema em segundos. Na liderança, em vez de impor, plante. Como seria a equipe daqui a 6 meses se todos adotassem essa prática? No marketing, use slogans que não vendem diretamente, mas despertam imagens. Just do it, da Nike, é uma semente eterna. A tática da semente da ideia é a forma mais elegante de persuasão. Não força, não briga, não enfrenta. Ela planta, e como todo agricultor sabe, quem planta cedo e rega com paciência, colhe resultados inevitáveis. Enquanto outros gastam energia tentando convencer pela força, você convence pela sutileza. Essa é a arma dos estrategistas, dos líderes invisíveis, dos manipuladores silenciosos. Se você dominar essa técnica, nunca mais precisará impor sua vontade. As pessoas virão até você acreditando que foi tudo escolha delas. O que elas não sabem é que a semente foi sua. Ao longo desta jornada, você explorou 10 táticas secretas de persuasão, cada uma delas revelando não apenas técnicas de comunicação, mas um arsenal invisível de poder que separa os comuns dos que dominam as interações humanas. Essas não são ferramentas superficiais, são estratégias milenares, refinadas por líderes, generais, sedutores, empresários e visionários que compreenderam uma verdade inegociável. O ser humano não age pela lógica, mas pelo impulso emocional e pela percepção de realidade que é construída ao redor dele. Quando você domina a arte de plantar ideias, criar emoções, ancorar imagens e guiar decisões, não está apenas conversando, está moldando destinos. Relembre cada tática. Você aprendeu a importância do primeiro impacto e como a energia inicial abre portas ou fecha oportunidades. Descobriu que a linguagem corporal silenciosa fala mais alto do que qualquer palavra e que o olhar certo pode gerar confiança ou medo em segundos. Entendeu o poder da história bem contada, que cria conexão emocional e deixa a mente vulnerável à sugestão. Explorou a força da reciprocidade, transformando gestos simples em dívidas invisíveis. Dominou a habilidade de espelhar e refletir comportamentos para dissolver barreiras e gerar empatia imediata. Viu como ancorar emoções é a chave para ligar seu discurso às experiências pessoais do outro. Aprendeu a manipular a mente através da escassez e urgência, criando a sensação de que a ação não pode ser adiada. Descobriu como usar a autoridade disfarçada, não impondo poder, mas fazendo com que ele seja reconhecido naturalmente. Entendeu a maestria de guiar sem parecer guiar, usando o poder das perguntas e sugestões invisíveis. E por fim,
conheceu a mais sutil de todas, a semente da ideia, que cresce dentro da mente até se transformar em convicção pessoal. Cada uma dessas técnicas, sozinha, já é poderosa, mas quando aplicadas em conjunto, criam um sistema de influência total, onde cada palavra, gesto e silêncio trabalha a seu favor. Exemplo histórico integrador. Pense em Júlio César. Ele não apenas usava a autoridade militar, ele dominava a narrativa pública, escrevendo seus próprios feitos em relatos que pareciam histórias épicas, usava gestos calculados diante do Senado, alternava entre generosidade e imposição, plantava ideias sutis em aliados e rivais, e dominava o tempo psicológico da urgência, levando seus inimigos a agir sem preparo. César não vencia apenas pela espada, mas pela palavra e pelo controle da percepção. Na era moderna, Steve Jobs seguiu os mesmos princípios. Histórias emocionantes, frases curtas e simbólicas, linguagem corporal magnética, escassez programada nos lançamentos, autoridade carismática e sementes invisíveis plantadas na mente dos consumidores. O resultado não vendia apenas produtos, vendia sonhos. Como usar hoje a síntese prática. Agora, imagine aplicar esse arsenal em sua vida, no trabalho, entrevistas, reuniões, negociações. Cada momento é uma arena invisível onde ganha quem controla a percepção. Nos relacionamentos, conexões profundas não surgem por acaso, mas pela capacidade de espelhar, emocionar e guiar sem impor. Na liderança, equipes não seguem apenas ordens, seguem convicções plantadas. Um líder invisível vence sem precisar gritar. No cotidiano, desde convencer um amigo até influenciar decisões maiores, quem domina a persuasão vive em vantagem constante. A verdadeira persuasão não é teatral, não é agressiva e nunca é óbvia. O verdadeiro poder está na sutileza. Pessoas persuasivas não parecem estar persuadindo, parecem estar apenas conversando, apenas contando histórias, apenas fazendo perguntas, mas ao final, todos os caminhos levam à decisão que elas desejam. Essas táticas funcionam porque respeitam a arquitetura invisível da mente, emoções antes da razão, imagens antes de argumentos, sugestões antes de ordens. Você não está mais tentando convencer alguém, você está construindo uma estrada e deixando a outra pessoa acreditar que foi ela quem escolheu trilhar esse caminho. Quando Martin Luther King disse, "I have a dream", ele não apresentou gráficos, números ou cálculos. Ele plantou uma semente. Pintou uma imagem tão forte que até hoje molda a percepção do que é justiça e igualdade. Ele não convenceu em 90 segundos. Ele marcou séculos. Isso é persuasão no nível máximo. Agora você tem em suas mãos as 10 táticas secretas de persuasão. Um manual invisível que poucos conhecem e menos ainda dominam. Mas lembre-se, o poder sem consciência é perigoso. Use essas ferramentas não apenas para conquistar, mas para transformar, inspirar e liderar. O mundo já está cheio de vozes gritando. O verdadeiro mestre da persuasão não precisa gritar. Ele sussurra, e todos escutam. Mas o que você viu até aqui é só a casca. O verdadeiro arsenal estratégico está reunido em um único lugar. Nós condensamos os 5 livros mais perigosos, já escritos por Robert Greene, obras que moldaram líderes, estrategistas e visionários. Dentro do pacote você terá resumo completo de cada livro, aplicação prática passo a passo, audiobooks narrados em 3 vozes, para ouvir no tom que melhor te domina. São horas de conteúdo letal, prontos para reprogramar sua forma de pensar, agir e conquistar. E se você ainda não está pronto para mergulhar nisso agora, tudo bem. Clique no segundo link da descrição e entre na nossa newsletter estratégica. Lá você vai receber uma amostra gratuita do nosso produto, o audiobook completo do resumo de O Príncipe, de Maquiavel. Do presente gratuito ao arsenal completo, a escolha é sua. Mas não esqueça, no jogo do poder, quem hesita sempre fica para trás.